bem com vocês? Espero que sim, ó, já chegamos aqui acordando, acorda todo mundo, que é aula de quê? De quê? De quê? De língua portuguesa. A gente vai falar de quê hoje, Billy? A gente vai falar de coesão e coerência. Assuntos, ó, essenciais para qualquer produção, qualquer leitura, qualquer linguagem, certo? Mas, como vocês sabem, Dalila já tá rindo. Ó, gente, eu tenho uma equipe aqui que ficam rindo. Ó, eu não sei o que é isso. Eu estou aqui com Dalila, nossa produtora maravilhosa. Estou aqui com Billy, né, que já estava tentando me enquadrar aqui, ó. E estou aqui com a nossa intérprete de Libras, Elaine, deixando essa aula bem mais acessível, tornando-a acessível para que chegue a todo mundo a informação. Porque através da informação a gente busca o conhecimento, a gente transforma o nosso mundo. Professora, tá sozinha aí? Nunca, né? Estou aqui com minha colega de trabalho, minha amiga, minha parceira, professora de ciências, doutora Maria Carolina. Eita, meu Deus. Olá, doutora Maria Carolina. Que responsabilidade, né? Doutora Maria Carolina. Oi, gente. Como é que vocês estão? Espero que bem, tá? Já estou aqui no chat, na aula da professora Carla, para a gente interagir com vocês, tá certo? Então, mandem aí suas mensagens e eu já vou compartilhar aqui com a professora Carla, tá bom? Então vamos lá, né, para essa aula de coesão e coerência. Coesão e coerência. Vou relembrar aí, né, professora? Meu tempo de escola. Tenho certeza que foi muito necessário, né, para todos nós. Com certeza. Na nossa graduação, no mestrado, no doutorado, a gente precisava muito dessa coesão. Eu acho que todo mundo precisa de uma coerência na vida, né, gente? Então vamos ver aí como Olha, é que a professora já dando spoiler. Você é coerente nas suas decisões, nas suas atitudes? Pois é. Então vamos lá. Antes da gente começar a conceituar isso, que é coesão e coerência, porque são nomes que quando a gente encontra em textos, em questões, em provas, a gente até se assusta, mas a gente não imagina o quanto é fácil e o quanto isso está dentro da produção de textos, tá? Já está em nós. Então, a gente busca sempre ser coerente com o outro, a gente busca cuidar do outro, né? Nossas decisões são muito bem pensadas. Isso é ser coerente, isso também é ser coerente. Então, são conceitos que aí permeiam a nossa vida, estão com a gente, lado a lado, em tudo que a gente for fazer na vida. Mas, quero lembrar a vocês que nossa aula fica disponível lá no YouTube, não é isso, Billy? É só colocar lá, ó, Educa Recife, vai ter uma playlist lá, massa, que aí com cada aula vai estar lá, no 6º ano, 7º, 8º ano, mas Billy já colocou aí, ó, os QR Codes, por quê? Porque você também pode baixar o aplicativo e dessa vez você vai conversar aí com a professora Carolina, tá? Então, qualquer dúvida com o aplicativo, é possível que você acompanhe aí ao vivo, faça perguntas e interaja aí com a gente. As perguntas sempre serão respondidas, você não vai guardar dúvidas, ó, guarda tudo, guarda dinheiro, guarda recordação, mas dúvida a gente não guarda não. A gente pergunta, porque através das perguntas a gente vai aprendendo o conteúdo, tudo bem? Então vamos lá. Tem um trecho de uma música aqui, já que está chegando São João, né, professora? Conhece essa música? Luiz Gonzaga, com certeza. Luiz Gonzaga, o rei do Baião. Tem aí uma música que é assim, ó. Minha vida é andar por esse país para ver se um dia descanso feliz, guardando as recordações das terras onde passei, andando pelos sertões e dos amigos que lá deixei. Chuva, sol. Dá vontade já de dançar, né? Longe de casa. Sigo o roteiro, mais uma estação. E São João tá chegando, meu povo. Ó o forró aí, minha gente. E as músicas, professora, precisam em coerência de coesão? Claro, porque vocês só conseguiram cantar junto com a gente. Vocês só conseguiram entender a música porque na música tem aí a coesão e a coerência. Imagine só se eu trocasse tudo, a ordem das palavras.
E você andar vida, este é por país minha. Imagine, andar vida, este é por país minha, para ver um dia descanso feliz. Então, observa aí na tela, todas as palavras trocadas, as ordens. Falta um pouquinho de sentido aí, né, gente? Falta sentido, a gente não consegue nem falar. Acho que até para que eu explique a vocês aqui agora, eu não consigo ler o texto. Então, eu pergunto, se eu não consigo ler, se eu não consigo estabelecer um sentido, se eu não consigo estabelecer uma comunicação, porque a música é uma forma de comunicação, não é? Através da música a gente vai dar opiniões, antigamente a música servia para protestar as coisas, né? Olá, Bruno. Cadê? Bruno tá aí, Eu dei tchau aqui, as pessoas ficaram perguntando, né? Por que eu dei tchau? Coisa linda. Então, vejam, se a gente troca todas as palavras, a gente tem condições de compreender? Não. Então, se a gente não compreende, professora, é um texto? Não, não é um texto. Então, o que é texto? Se a gente não compreende, não passa comunicação, o que é texto? Bem, texto, eu nem trouxe palavras aí para conceituar um texto. Eu trouxe aí uma imagem, uma cena. Professora, eu não sei fazer isso. Você sabe, professora Carolina? Tricô. Oxe, eu, hein? Não tenho a menor habilidade. Pois é. Então, mas vejam as mãos aí, né? Ela tá ligando uma linha a outra. Ela tá fazendo aí uma manta. Foca aí na tela. Precisa Então, ter muito talento aí com as mãos, viu? Para fazer um tricôzinho desse. Exatamente. Então, essa imagem aí de costura, né? A gente está aí costurando, ela está costurando. Percebam que existe uma ordem. Ela pega uma linha para depois pegar outra. Se ela trocar essa ordem, com certeza no fim essa manta, o produto, né, que ela está fazendo aí, não vai ter alguma coisa estranha. Talvez a cor fique diferente, o formato fique diferente. O padrão se ela impôs um padrão ali, né, professora? Exatamente. Pode sair todo torto, fica esquisito. Existe uma ordem, É. uma ordem lógica. Professora, a gente vem falando da argumentação há um tempo, né, do texto argumentativo, e eu sempre venho falando para vocês que é importante que a gente siga uma sequência lógica, um raciocínio lógico. Porque se a gente não consegue se expressar através de uma sequência lógica, a gente falha na comunicação. E se a gente falha na comunicação, a gente não produz texto. Texto é tudo aquilo que estabelece uma comunicação. Se engana quem acha que texto é um aglomerado de palavras. Já não é mais. Antigamente até se pensava isso. Texto é um aglomerado de palavras, mas não. As teorias, né, a ciência, ela vai estudando, ela vai avançando e a gente percebe que texto só é texto se estabelece uma comunicação. Então, essa imagem aqui, essa cena aqui, não tem nenhuma palavra, mas é um texto, porque através dela você consegue compreender o que a moça está fazendo, você tem a comunicação, você tem sentido nessa imagem, nessa cena. Então, os sinais de trânsito, né, as cores, é uma forma de texto, uma foto, a foto de um casamento, de um aniversário, uma charge, por exemplo, muitas vezes um cartoon que não tem linguagem verbal, não tem texto, só é imagem. Mas você compreende, é crítica, você compreende a mensagem, né? Você passa a informação, então sim é texto. Não passa a informação, não é texto. Porque para falar de coesão e coerência a gente precisa ter muito bem definido na nossa cabecinha o que é texto. Porque se a gente não sabe o que é texto, a gente não sabe o que é coesão e coerência, certo? Então, o termo do latim, né? O texto vem do latim textus, de textum, que é o quê? Tecido, entrelaçamento. O texto, portanto, seria entrelaçamento de palavras que juntas produzem sentido. Então, veja, entrelaçamento de palavras. Na etimologia do que é texto, veio do latim, que quer dizer tecido, entrelaçamento. Então, se a gente pensar na origem da palavra texto, a gente precisa perceber que é o entrelaçamento que produz o quê? Sentido. E esse sentido é o que a gente vai chamar de coerência.
tá? E como é que a gente vai entrelaçar as palavras? É o que a gente vai chamar de coesão. Então, o que é coesão e coerência? Coesão é uma parte bem específica, é a forma de entrelaçar as palavras, os parágrafos, né? São os elementos que a gente vai ver daqui a pouco. E a coerência é o sentido do texto, é o sentido que a gente quer, é o sentido de um todo, tá? Então, bora lá. Para a gente definir muito bem o que é texto. Texto é uma unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor. Então, você, quando você lê um texto, quando você está aí lendo um livro, a gente também está produzindo um texto, não é verdade? Então, aí, foca na tela aí. Texto é a unidade de sentido produzida por um autor e interpretada por um leitor, certo? Continua olhando para a tela aí, tem um esquema, tá certo? A gente está vendo aí autor, texto e leitor. Percebam que a gente tem uma ordem também. A gente tem primeiro o leitor, para depois ter um texto. A gente tem um autor, né? A gente depois tem um texto e o leitor. Esse processo, cada um desses aí, não são independentes. Quando a gente tem um autor, ele está aí produzindo, ele está colocando as impressões dele naquele texto. Quando a gente lê um conto de fadas, por exemplo, alguém escreveu aquele conto de fadas. O texto é o objeto em si, né? É o produto. É aquele entrelaçamento das palavras, produz sentido, existe uma introdução, um desenvolvimento, uma conclusão, mas o leitor, pessoal, participa do texto. Então, o leitor é peça fundamental na leitura e na produção de texto. Por quê? Porque se texto só é aquilo que faz sentido, para estabelecer sentido, eu preciso que o leitor compartilhe junto com o autor dos conhecimentos de mundo. Se a gente pega um texto, imagine a professora aí, Carolina, escrevendo um texto para um grupo de professores, né, de biologia. A linguagem vai ser utilizada, vai ser uma específica. É uma linguagem técnica, é uma linguagem que todos ali vão compartilhar do mesmo conhecimento, conhecem os significados, mas se ela pega esse mesmo texto sem mudar nada e coloca para os nossos estudantes aí do 4º ano, não vai estabelecer comunicação, porque eles não vão compreender a linguagem, eles não vão compreender. Então, percebam onde foi a falha. A falha foi do texto para o leitor. Então, quer dizer que o leitor é importante, professora, nesse processo de produção de texto? É claro. Por quê? É o leitor quem vai dizer se o texto teve ou não sucesso. Não é isso, professora? Exatamente. Gente, tudo o que a gente for fazer assim, que a gente espera passar uma informação, a gente precisa saber que público é esse, não é? Tem um público-alvo, né, professora Carla? Então, assim, como ela estava dizendo, se eu fosse escrever um texto para um grupo de professores, o texto seria de uma forma. Agora, se fosse para um grupo de alunos do 4º ano, seria completamente diferente, né? Porque a gente precisa prestar atenção. Para quem que eu quero passar essa informação, né? Para fazer sentido também para aquele público-alvo, né? Exatamente. Então, quando a gente fala, pense sempre no público-alvo, sempre pense no objetivo da comunicação, do texto, eu trago para vocês aí uma montagem de um quebra-cabeça. É como se a gente estivesse sempre, ao escrever o texto, montando um quebra-cabeça. A gente precisa que as peças estejam harmoniosas, estejam ligadas de forma harmoniosa, para que, no fim, aquela imagem produza sentido para quem? Para um leitor. Sempre eu estou fazendo uma comparação, é óbvio, né? A gente não tem, o texto não é um quebra-cabeça. Eu estou comparando no processo de produzir textos. Imagine que cada pecinha dessa aí é uma palavra, cada pecinha dessa aí é uma frase, e a gente precisa ligar uma à outra para, no fim, a gente ter um texto, certo? Então, sempre pensem, professora, é um quebra-cabeça, eu preciso avançar no quebra-cabeça. Eu lembro que quando a gente era mais nova, a gente fazia quebra-cabeças assim com 10 peças, com 20 peças. Hoje a gente pega de 500 peças, tem até mais, né? 2.000 2.000, tem 2.000. enfim.
a gente vai dificultando o quê? Dificultando esse quebra-cabeça, esse resultado. A mesma coisa é o texto. Muita gente tem dificuldade de escrever um texto porque já quer escrever, ó, aquele top do top do top. Mas não, gente, o processo de escrita, ela precisa começar devagar. Ele precisa começar devagar. Então, quando eu pego textos que eu escrevi, eu, professora Carla, escrevi há um tempo atrás, lá na minha graduação, eu vejo um quanto agora eu já não vou escrever daquele jeito. Por quê? Porque o processo é outro, eu já tenho mais pecinhas no quebra-cabeça, eu já tenho mais palavras aí no meu vocabulário. Então, vocês da mesma forma. 8º ano, se vocês pegarem a produção de vocês lá do 6º ano, vocês vão perceber que houve um avanço, certo? Então, para ligar uma pecinha à outra, é preciso de coerência e coesão. São 2 mecanismos fundamentais para a produção e leitura de texto, como eu já falei para vocês. E o que é a coesão, então, professora? Coesão é o mecanismo, tá? Olha o conceito aí. É o mecanismo relacionado com elementos que asseguram a ligação entre palavras e frases, de modo a interligar as diferentes partes de um texto. Ela colabora com a sua organização e ocorre por meio de palavras chamadas de conectivos. Então, percebam, a coesão, ela está dentro do texto. Ela é algo assim que é um mecanismo que a gente usa para ligar cada pecinha do quebra-cabeça. Precisa de um conectivo. Então, quando eu tenho 2 palavras aí, bolo e chocolate, eu quero dizer que é bolo de chocolate e não que são 2 coisas, bolo e chocolate. Percebam, tem uma palavrinha no meio, o de, que faz toda a diferença. Isso é um conectivo, isso é a coesão. Então, quando eu quero dar um sentido de a professora Carla e a professora Carol, então é adição, né, junto. Então, o e aí é um conectivo. Então, coesão faz parte dos elementos conectivos que a gente usa para ligar as palavras, ligar aí as frases, os parágrafos. E deixa eu te dizer uma coisa, isso é muito cobrado em prova, muito cobrado. Porque no Enem, que a gente está se preparando lá para fazer lá na frente, tem uma competência, né, uma análise somente dos seus conectivos. Somente se você usou conectivos variados. É o que a gente chama de elementos. E quais são esses conectivos variados, professora? Preposição, conjunção, advérbio, locução adverbial e a pontuação. A pontuação vai te ajudar na coesão do texto, tá? Então, coesão é um encaixe textual. Ficou até bonito, não foi, professora? Coesão é um encaixe textual. A gente precisa encaixar textualmente as palavras no nosso objetivo, no nosso texto. Já que coesão é o encaixe, a coerência, por sua vez, é responsável por estabelecer a ligação lógica entre ideias, para que juntas elas garantam que o texto tenha sentido. É aquela coisa, não seja incoerente, não diga que vai à praia porque está chovendo, porque são ideias opostas. Ninguém vai à praia porque está chovendo, todo mundo vai à praia porque está fazendo sol. Então, percebam, a coesão foi perfeita. Eu vou à praia porque está chovendo. Não teve erro de coesão, as palavras estão conectadas. Mas teve erro de quê? De coerência. É a mesma coisa de você fazer, já que a gente está falando de texto argumentativo, eu peço para que você faça um texto sobre o bullying. E você no início diz que bullying é uma atitude errada. E lá no final você diz que bullying não é tão errado assim. Ora, ou uma coisa, a coerência, né? ou outra, você foi incoerente com as suas ideias. Então, coerência fica no campo das ideias, no campo do sentido. Já a coesão é aquela coisa palpável, são aquelas palavras, são aquelas coisas que vão ligar uma palavra à outra. Não é isso, Carol? Bom, Carla, então a gente pode dizer assim, a coesão, ela tem a ver com uma estruturação, de como você estrutura a frase, utilizando esses conectivos, né, para poder fazer sentido. E a coerência é a ideia organizada ali naquele texto. Perfeito. É a estrutura, ótimo. A coesão, né? É uma estrutura, é o que deixa firme ali. Isso. E a coerência é o sentido, né? É o sentido. É algo mais abstrato, digamos assim. Exatamente, é algo mais abstrato. Então, apesar de a gente sempre pensar em coesão e incoerência juntos, eu quero dizer para vocês que são conceitos que eles são independentes. Mas
Um não depende do outro para existir. É possível, por exemplo, como eu falei aqui, uma mensagem ser coesa e ser incoerente ou coerente, e não apresentar coesão. Uma coisa pode ter coerência e não ter coesão, ou ter coesão e não ter coerência. Quando a gente diz assim, aberto todos os dias, exceto sábado, a gente vê isso em tanto lugar. Mas aí eu apresento a vocês uma incoerência. Por quê? Porque se está Porque aberto... não é todos os dias, não é? Não é verdade. Você está aqui Pois é. quais dias? Todos os dias menos quinta. Não pode, né? A gente não pode dizer que estamos aqui todos os dias, menos um dia. Por quê? Apesar da gente entender o que está querendo dizer, né? Exatamente. Mas na há língua portuguesa, um erro. isso está errado, né? Exatamente. Há um erro de coerência aí, mas a gente está vendo aí as palavras conectadas. Existe aí, pelo menos, a gente não pode, os dias abertos todos. A gente não trocou as palavras, as palavras estão conectadas. Existe uma coesão, a vírgula está no lugar correto. Mas, se é todos os dias, exceto sábado, então não são todos os dias. Entenderam? O que a gente precisa é ser coerente. Então, são processos aí independentes. O que é que a gente precisa pensar? Ainda que sejam processos independentes, um ajuda o outro. É aquele coleguinha que a gente pega na mão e vai junto, sabe? Somos seres individuais, mas um ajuda o outro. Carolina está aqui, eu estou aqui, somos individuais, cada professora, mas a gente troca ideias, a gente está ajudando uma a outra. A mesma coisa, coesão e coerência. Coesão é estrutura, coerência é sentido. Mas, poxa, se eu tenho uma estrutura muito bem definida, se eu estudo todos os elementos, é muito mais difícil eu pecar na coerência. E ao mesmo tempo que, se eu leio livros, se eu assisto filmes, se eu pego muitas coisas para estabelecer o sentido do meu texto. Lembram daqueles tipos de argumento? Citação, a gente pega letra de música para fazer uma argumentação bem estratégica, bem forte. Então, quanto mais eu leio, mais eu pego essa coerência para mim, mais elementos coesivos eu vou ter, porque mais eu vou conhecer da gramática, mais eu vou conhecer da língua portuguesa. Então, qual é a dica, professora, para a gente dar para eles? A dica é, gente, leitura sempre, viu? Tem que estudar, galera, para poder a gente acumular bagagem, né? Para ser coeso, para ser coerente. Então, tem que estar trabalhando os neurônios, viu? É isso aí. Os neurônios. Pessoal, conjunções explicativas são os tipos de conectivos que a gente tem. Indicam razão. A gente tem conjunções aí conclusivas. Temos tantos conectivos para falar, certo? E esse é o tema da nossa próxima aula. Qual é o meu objetivo de hoje? Que você saia hoje dessa aula aqui compreendendo o que é coesão, o que é coerência. E não se assuste. Quanto mais a gente estuda, queimar os neurônios, né, professora? Tem que queimar os neurônios. Quanto mais a gente estuda, mais a gente acha fácil. Então, coesão... Mas a gente se apropria daquele conhecimento, né? Exatamente. Quando você vê, eita, lembrei da aula da professora Carla, realmente é bem mais fácil. O professor Giorgio, ele é super coerente nas coisas que ele fala. Ao mesmo tempo, ele tem elementos coesivos tão maravilhosos para estabelecer essa coerência, não é, professora? Não é? Não, o professor Giorgio é uma criatura, assim, maravilhosa, aqui cheia agora, das ideias. Cheia das ideias. Então, coerência é sentido. Coerência é o abstrato, são as ideias. A gente precisa ligar uma ideia a outra, não ser incoerente, isso é para a nossa vida. Tá? E a coesão é a parte, como a professora bem falou, a estrutura é o que a gente pode pegar, né? O palpável, são as palavras, são os conectivos, são os elementos. É tudo que a língua portuguesa nos dá. É aquela união de palavras, né, que vai nos trazer um sentido, né, por conta das ideias. Ou seja, o texto só é aquilo que produz sentido. Ok? Então, professora, muito obrigada por sua participação. Obrigada também, adorei, aprendi, né? Reaprendi, né, gente? Porque isso um dia já passou pela minha, né? Então, beijo pra vocês, até a próxima. E é isso, coesão e coerência sempre. Um beijo, até a próxima aula com Conectivos. Tchau, tchau.